Mais uma semana de aula. Nós vamos falar sobre o clima e os seus fatores climáticos, né? Alguns dos fatores climáticos. E hoje não vai dar para falar de todos os fatores climáticos. Então, o que é clima? Então, o clima é caracterizado pela repetição de condições de umidade e temperatura em um determinado lugar ao longo de um período de observação de 30 a 35 anos. Isso quer dizer que para haver uma mudança de clima, né, um clima passar de um tipo para outro, é necessário uma análise de mais de 30 anos para que possamos chegar a essa caracterização de um novo clima. Já o tempo é uma ação momentânea da troposfera em um determinado lugar e período. A gente pode dizer, o tempo está quente, o tempo está frio, o tempo está nublado, o tempo está aberto. Então isso nós falamos de tempo, porque é algo momentâneo. Agora pode estar quente e daqui a pouco está frio. Agora pode estar não é ensolarado, daqui a pouco pode começar a chover. Então é o tempo, mas o clima permanece o mesmo, né? Então é uma repetição de condições ao longo de 30 a 35 anos. E os climas, pessoal, eles são determinados por alguns fatores, né? São os fatores determinantes do clima. Nós chamamos de fatores climáticos. Nós podemos dizer, o clima aqui tem uma das características de ter uma temperatura muito elevada, né? Muito quente. Essa temperatura elevada, ela é determinada por um fator climático chamado latitude, né? Que a gente vai estudar esses fatores climáticos. Nós temos aqui os fatores climáticos, como vocês podem observar, né? Primeiramente, o mais importante de todos, a latitude, que é o fator, né, que determina a maioria dos climas em nosso planeta. Depois vem a altitude, o albedo, as correntes marítimas, as massas de ar, maritimidade e continentalidade, vegetação e relevo. Então, nós vamos falar aqui desses três primeiros hoje: latitude, altitude e albedo. Então, latitude, pessoal. Nós temos aqui o nosso planeta Terra, nós temos aqui a linha do Equador. Latitude é a distância em graus de qualquer lugar da superfície terrestre em direção à linha do Equador, tendo como base a linha do Equador. Então, quando nós estamos na linha do Equador, nós estamos 0 grau. Então, nós vamos distanciando 5, 10, 15, chegamos 90 ao sul e 90 ao norte. Nós sabemos que quanto mais próximo da linha do Equador, o que é que existe? Maior é a temperatura do planeta. Então, é na linha do Equador onde existe a maior incidência dos raios solares. Então, nós podemos dizer, por que, que o Nordeste, uma das características, uma das coisas que faz o Nordeste, onde nós vivemos, tem uma temperatura elevada, ou seja, é quente o ano inteiro? É porque nós estamos próximos da linha do Equador. Isso é o principal fator que determina a nossa temperatura. Então, em virtude da forma praticamente esférica da Terra, que é um geóide, e da inclinação do seu eixo, que é de 23,27 graus, e do movimento da translação, a região equatorial justamente a região da linha do Equador, recebe uma intensidade luminosa quase constante o ano inteiro. Já nas regiões polares, que são as mais afastadas, né, isso não acontece. No verão, para cada hemisfério, a intensidade luminosa é maior, no inverno é menor. Certo, pessoal? Então, nós temos, não é, graus de intensidade dos raios solares sobre o planeta, certo? Sendo maior na linha do Equador e no momento em que eu vou distanciando da linha do Equador, tanto para o sul como para o norte, vai perdendo essa intensidade. Então, esse fator latitude, nós podemos entender aqui. Maior latitude. Quando eu digo maior latitude, eu estou falando mais distante da linha do Equador. Se a latitude é maior, por exemplo, 60 graus, eu estou o quê? Distante da linha do Equador, de 60 graus. Maior latitude, menor temperatura, né? Quando eu digo, eu estou distante da linha do Equador, eu estou dizendo que eu tenho o quê? Uma maior latitude. Portanto, se eu estou distante da linha do Equador, eu tenho uma menor temperatura. Ao contrário, estou próximo da linha do Equador, eu tenho o quê? Menor latitude. Exemplo, 5 graus.
Menor latitude significa o quê? Maior temperatura, certo? Quanto mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura. Eu posso dizer que todos os lugares próximos da linha do Equador têm temperaturas elevadas? Não. Na maioria dos casos, sim, tem temperaturas elevadas. Mas pode existir algum caso, e existe, que essas temperaturas não são elevadas. Porque a gente vai ter outro fator. O fator pode ser o fator altitude. Nós vimos o fator latitude, agora vamos para o segundo fator, o fator altitude. Certo? A altitude ela exerce grande influência sobre a temperatura. Certo? O calor ele é irradiado para cima e a Terra aquece por irradiação. Quanto maior a altitude, mais rarefeito torna-se o ar. Preste atenção aqui, mais rarefeito torna-se o ar. A gente vai estudar mais na frente os elementos do clima, a gente vai ver temperatura do ar. Então, esse calor que nós sentimos no dia a dia, ele está presente aonde, pessoal? No ar. Então, é a temperatura do ar. Então, o ar que absorve esse calor que vem do sol. Quanto mais elevado um lugar, menos ar ele tem. Chama-se o quê? Ar rarefeito. Se tem menos ar, tem menos o quê? A absorção de calor. Quem viajou, né, a um lugar um pouco mais alto do que aqui, como por exemplo Martins, aqui é a cidade mais próxima, cidade serrana, e ela não é nem tão alta, é só 750 metros de altitude, a gente já nota alguma diferença. O clima mais ameno, um pouco mais frio, ali em Martins. É o fator que a altitude. Lá em Martins tem menos ar do que aqui em Apodi. Se tem menos ar, tem menos o que? A absorção de calor e, consequentemente, menor é a temperatura. Os meninos já sabem melhor que acompanham futebol que quando o Brasil ou qualquer time brasileiro vai jogar em um lugar alto, lá na Bolívia, né? 3.000 metros de altitude, 4.000 metros de altitude, o que acontece com a bola? A bola vai mais rápida. Por que a bola vai mais rápida? Porque ela tem menos ar para romper. O ar lá é o quê? É raro, rarefeito, pouco ar. A bola vai mais rápida. Os jogadores brasileiros têm dificuldades nisso. E também têm dificuldade em respirar devido à menor quantidade de ar, né? O seu organismo, o seu corpo não está preparado igualmente dos jogadores de lá, certo? Então, quando eu disse próximo da linha do Equador é quente, na maioria dos casos sim, mas pode ser que, e tem, né? Próximo da linha do Equador uma montanha de 4, de 5.000 metros de altitude. O que acontece? Apesar de ser próximo da linha do Equador, lá não vai ser quente, vai ser o quê? Frio. A gente vê aqui, a cidade de Santos, que é no nível do mar, só 2 metros de altitude, temperatura média 22 graus. São Paulo já tem 800 metros, temperatura 20 graus, veja que diminuiu. Aqui nós temos Campos do Jordão, 1.700 metros de altitude, temperatura média 18 graus, certo? Quanto mais alto, menor a quantidade de graus. Nessa outra figura vocês veem aqui também a diminuição né, da temperatura quando a altitude ela é mais elevada. Então, quanto mais alto, menor a temperatura. Maior altitude, menor temperatura. Menor altitude, maior temperatura. Então, é o segundo fator climático. O terceiro que nós vamos falar hoje é o albedo, certo? O albedo é o índice de reflexão dos raios solares, né? Isso em função da cor da superfície de contato. Exemplo, nas regiões polares, onde o branco predomina, a reflexão gira em torno de 75%. Já na região amazônica, por ter predomínio do verde, reflete cerca de 15%. Preste atenção, certo? O que acontece, pessoal? Os raios que vêm do Sol, o calor ele vem do Sol, né? No infravermelho, certo? Que é justamente que vem causar o calor, né? A temperatura em nosso planeta. Os raios solares ele chega na superfície da Terra, uma parte fica na superfície terrestre, fica aqui entre nós, e outra parte é irradiado para fora de nosso planeta. Esses raios que são irradiados para fora do nosso planeta, o que acontece? Não causam calor em nosso planeta, porque eles já foram jogados para onde? Para fora. De maneira assim, que
Quanto menor o albedo, maior a absorção dos raios solares. Significa o quê? O maior aquecimento e, por conseguinte, maior irradiação solar. Presta atenção. Aqui é uma região de asfalto. No asfalto, o que acontece, pessoal? O albedo é o quê? Muito pequeno, só de 8%. Quer dizer que só 8% dos raios solares infravermelhos são irradiados para fora do nosso planeta. Os outros 92% ficam o quê? Fica em nosso planeta. Então, a região que tem muito asfalto, ela é o quê? Quente, porque ela absorve muito calor, ela irradia pouco e absorve muito. Quando eu vou para um lugar verde, são 20%, né? O albedo ainda é pequeno, né? 20%. 80% dos raios solares ficam em nossa superfície e 20% é irradiado. Já no deserto é 45%, né? 55% fica na região e 45% é irradiada. E no lugar formado por neve, que é branco, 90%, né, é irradiado. E só 10% é absorvida. Aqui é muito o quê? Muito frio. Preste atenção que só observando aqui, ó, aqui é esse verde e esse asfalto aqui. É por isso que nas cidades que tem muito asfalto, tem muito calçamento, ou seja, muito concreto, as temperaturas são mais elevadas do que na zona rural, que predomina o verde. Então, nas cidades, devido ao seu material, nós temos um albedo menor e, consequentemente, uma maior temperatura. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, essa é a nossa aula sobre os fatores climáticos. Nós estudamos três, né? Latitude, altitude e albedo. Na próxima aula, a gente estará estudando os demais fatores climáticos. Faça suas anotações, boa aula, bons estudos e até a próxima.